A figura a seguir, temos três circunferências de raio 1, tangentes entre si e inscritas no retângulo ABCD. Então, tem um retângulo ABCD, ok? Sabendo que M é ponto do segmento AD, M é ponto do segmento AD, vendo o meu ponto M aqui, ponto do segmento AD, e que F, G e E são pontos de tangência entre a circunferência e os lados do retângulo. F, E e G são pontos de tangência, né? E entre a circunferência e os lados do retângulo. Calcule o valor da tangente do ângulo MEF. Bom, eu tenho que saber aonde é que está esse ângulo MEF. Legal? Bom, uma coisa, galera, que eu acho que ele deveria ter informado para a gente é o seguinte, em relação a esse ponto M aqui. O que ele deveria ter falado em relação a esse ponto M aqui para melhor fazer a questão? Ele afirmou que M é ponto do segmento AD, mas ele deveria falar que M era ponto médio do segmento AD. Aí a situação ficaria mais tranquila para a gente, entendeu? Dizer que M faz parte do segmento AD, o M poderia estar um pouquinho mais à esquerda, o M poderia estar um pouquinho mais à direita. Eu não sei a localização exata do M. Então, se ele fala que M é ponto médio do lado AD, ficaria algo mais seguro para a gente fazer. Legal? Mas vamos lá. Vamos continuar a questão alegando que M é ponto médio do segmento AD. Bom, próxima coisa que eu vou fazer aqui, galera, é separar essa figura aqui, ó. Vou colocar a mesma figura do lado de cá, tá vendo? Só para não ficar enchendo aquela figura de retas. Senão a gente não vai entender nada que está dentro da figura. Então eu vou separar a figura aqui em três outras circunferências por lado de cá, tangentes, ok? Vamos lá. Aonde está meu ponto F? Meu ponto F está aqui, ó. Aqui é meu ponto F. Aonde está meu ponto M? Está aqui, né? Que eu falei que o M tem que ser considerado ponto médio desse segmento. E meu ponto E está aqui embaixo, ó. E. E qual é o ângulo que ele quer? Ele quer a tangente desse ângulo aqui, ó. Ó. Tá vendo? Deixa eu chegar um pouquinho para a direita aqui, pronto. Né? Ele vai querer a tangente desse ângulo aqui agora, ó. Ok? Vou marcar o ângulo aqui em vermelho, ó. A tangente desse ângulo aqui que ele quer. Então, um minutinho. Ok, a tangente desse ângulo aqui. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Legal? Bom, se ele quer a tangente desse ângulo, é por isso que eu falei que esse ponto M aqui, ó, tem que ser ponto médio. Porque quando você liga o ponto de tangência aí até esse ponto médio, esse ângulo tem que ser de 90 graus. E se esse M não for ponto médio, não vai ser de 90 graus esse ângulo. Legal? Eu preciso saber quanto é que vale este segmento aqui agora, ok? E eu preciso saber a distância do ponto M até o ponto E. Por quê? Porque a tangente é a razão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Legal? E o cateto oposto, ele está onde? Olha, isso aqui seria o cateto oposto ao ângulo, tá vendo? Aqui seria o cateto oposto ao ângulo. E esse segmento aqui seria o cateto adjacente ao ângulo. Legal? Então, eu preciso desses dois valores. Um deles eu já tenho. Por que eu já tenho? Ó, bom, vamos lá. Eu vou marcar o centro da minha circunferência aqui, ok? Vou marcar o centro da minha circunferência aqui. Legal? Quando você ligar os centros das circunferências, repare que aqui eu tenho duas vezes o raio. Ó. Isso aqui que eu estou traçando, opa, peraí que saiu do local. Isso aqui é o raio da circunferência. Isso aqui é o raio da circunferência. Notaram? Então, observe bem, ó. Isso aqui é igual a 1. 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 Isso aqui também vale 1. Então, a distância de F até M é exatamente igual a 1, que é o raio da minha circunferência.
Legal? Muito bem, o cateto oposto já está aí. Falta descobrir o cateto adjacente. Para descobrir o cateto adjacente, eu vou vir nessa figura do lado de cá, ó. Calcular a distância de M até E. Para calcular essa distância, eu preciso de alguma coisa do desenho anterior. Ó. O que eu falei para vocês? Que essa distância aqui é o raio, né? Que essa distância aqui é igual a 1. Então, essa distância aqui é o raio que vale 1. Então, a distância desse ponto até a M aqui, ó, isso vale 1. Ok? A distância do centro dessa circunferência até esse ponto E aqui também é o raio da circunferência que vale 1. O que eu preciso calcular agora? Eu preciso saber exatamente a distância desse ponto até esse ponto aqui, ó. Eu preciso desse segmento vermelho aqui. E para a gente achar esse segmento vermelho aqui, galera, você tem que fechar isso aqui, ó, num triângulo. Olha só. Tá vendo meu triângulo aqui? Olha, observe que isso aqui é raio, é igual a 1. Isso aqui é raio, que é igual a 1. Isso aqui é raio, que é igual a 1. Então, até o ponto de tangência aqui é o raio, que vale 1. Esse ângulo é de 90. Legal? Se você aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo, você vai achar exatamente esse x aqui. Pronto, eu vou pegar esse x, somar com esse 1 que fica aqui para cima e somar com esse 1 que eu tenho aqui para baixo, que eu tenho exatamente a distância do ponto M até o ponto E. Então, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Observe que essa distância aqui é a minha hipotenusa, que vale 2. Ó. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. 4 é igual a 1 mais x ao quadrado. Portanto, x ao quadrado é igual a... Esse 1 passa para cá, ele passa subtraindo, certo? 3. Portanto, quem é x? X é igual a raiz de 3. Muito bem. Então, quanto que vale a distância do ponto M até o ponto E? A distância do ponto M até o ponto E vai ser 1 mais 1 mais x. Ou seja, 2 mais raiz de 3. Muito bem. Eu já tenho a distância do ponto M até o ponto E. E eu já tenho a distância do ponto F até o ponto M também. Agora, é só fazermos o quê? Aplicarmos a tangente. Ok? Então, vamos lá? Tangente do ângulo alfa é igual cateto oposto. O cateto oposto vale 1 sobre o cateto adjacente, que vale 2 mais raiz de 3. Essa seria a resposta, ok? Só que normalmente nesse tipo de questão, a gente racionaliza o denominador. Vamos lá. Quem lembra como que racionaliza o denominador aqui? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor. Como aqui eu tenho 2 mais raiz de 3, eu vou multiplicar esse 2 mais raiz de 3 por 2 menos raiz de 3. 2 menos raiz de 3. Aí você tem que relembrar um pouquinho, pessoal, de produtos notáveis, né? Ou você pelo menos lembre aí da distributiva. Que distributiva é essa que eu estou falando? Calma aí que eu vou fazer aqui para vocês, ó. Primeiro, em cima vai ficar 2 menos raiz de 3. Ok? Agora, aqui embaixo, você vai fazer a distributiva. Ó. Esse 2 multiplica por esse cara. Esse 2 multiplica pelo menos a raiz de 3. E eu vou fazer a mesma coisa. Ó. A raiz de 3 multiplica pelo 2. A raiz de 3 multiplica pela raiz de 3. Ok? Fazer a distributiva aqui, só para a gente não ficar lembrando de produtos notáveis. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos raiz de 3, menos 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes 2, mais 2 raiz de 3. E raiz de 3 vezes menos raiz de 3, menos raiz de 9, que dá 3. É isso aqui. Vou cortar esse cara com esse, né? Vai ficar 4 menos 1, ó. Observe, 4 menos 3. Desculpa, 4 menos 1 não, 4 menos 3.
E 4 menos 3 dá quanto? Vai dar 1. Legal? Portanto, eu já tenho a resposta pretendida. A tangente do ângulo alfa é igual a 2 menos raiz de 3. Aqui. Valeu? Abraço.